Sessão ordinária da Câmara Municipal de Anitápolis, realizada em 23 de fevereiro de 2026, na sede do Poder Legislativo. Invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão. Leitura, discussão e votação da ata da reunião ordinária realizada em 9 de fevereiro de 2026. Boa noite. Ata da segunda reunião ordinária da sessão legislativa de 2026 da Câmara Municipal de Vereadores de Anitápolis, realizada em 9 de fevereiro de 2026. Aos 9 dias do mês de fevereiro do ano de 2026, às 19 horas, na sede do Poder Legislativo Municipal, reuniram-se os vereadores da Câmara Municipal, sob a presidência da vereadora Marcele. Verificada a lista de presença, constatou-se o comparecimento dos vereadores: Alessandra de Oliveira, Antônio Jerônimo, Elizabeth Aparecida dos Santos, Maria Aparecida Steffen, Maria Aparecida de Pierre Coelho, Paulo Steffen e Sandro Steffen Júnior. Havendo número legal, a senhora presidente declarou abertos os trabalhos. Na sequência, procedeu-se a leitura da ata da sessão ordinária realizada em 2 de fevereiro de 2026. Em discussão, a vereadora Maria Aparecida Steffen solicitou retificação quanto à utilização da palavra irregularidade, afirmou que não fez uso da referida palavra e solicitou a devida correção na ata. Não havendo mais manifestações, a presidente colocou a ata em votação, sendo aprovada por unanimidade. Manifestações, a presidente colocou... A presidente colocou a ata em votação, sendo aprovada por unanimidade, com retificação solicitada. Não havendo ordem do dia, passou-se os pronunciamentos. O vereador Antônio Jerônimo, o vereador anunciou que na próxima janela partidária deixará o MDB, esclarecendo que sua decisão já era prevista, afirmando que não possui mais afinidade com a condução local do partido, embora respeite a sigla. Em relação ao pronunciamento da prefeita na sessão anterior, declarou concordar parcialmente. Reconheceu que a atual administração foi a que mais realizou calçamentos no município, mas ponderou que ainda existem diversas demandas, especialmente na agricultura. Destacou que, embora atualmente não haja fila de serviço, a situação ocorre fora do período de pico e que muitos agricultores ainda carecem de acesso adequados às propriedades. Citou a situação das estradas do Rio Domingos e do Rio Cachimbo, afirmando que apresentam excesso de pedras e condições precárias de trafegabilidade, bem como questionou a utilização do rolo compactador adquirido pelo município. Relatou ainda dificuldades relacionadas ao cadastramento de 2 emendas parlamentares de sua autoria, no valor de R$100 mil e R$500 mil, destinadas a comunidades locais. Informou que, após questionamentos, constatou que as emendas não haviam sido cadastradas dentro do prazo. Situação que, segundo ele, somente foi regularizada após sua intervenção direta junto ao Executivo. Declarou que considera inadmissível que divergências políticas interfiram no encaminhamento de recursos ao município. Mencionou também denúncias apresentadas ao Ministério Público acerca de obras da Serra da Garganta, afirmando que recebeu retorno informando o andamento das investigações, com indícios de divergências de material e possível superfaturamento. Finalizou reafirmando sua autonomia como vereador eleito pela população, destacando que continuará elogiando quando necessário e criticando o que entender inadequado. A vereadora Maria Aparecida Steffen trouxe comunicados referentes à área da saúde. Informou que os agentes comunitários participaram de reunião com o secretário de saúde e que houve a contratação de nova médica, com previsão de início em 20 de fevereiro. Destacou a continuidade do programa de próteses dentárias, com investimento mensal de aproximadamente R$13 mil, ampliando o atendimento à população. Informou também que o município passou a contar com atendimento nutricional mediante encaminhamento médico. Parabenizou a profissional Heloísa e o fisioterapeuta Nicolas Figueiredo, ressaltando que a contratação contribuirá para reduzir a fila de atendimentos, antes concentrada em um único profissional. Recordou ainda a contratação de psiquiatra no final do ano anterior. Finalizou afirmando que a saúde municipal é bem estruturada e reiterou seu orgulho em residir no município. O vereador Paulo Steffen iniciou seu pronunciamento tratando das condições da rodovia SC-108, relatando diversas reclamações da população quanto à precariedade da via. Informou ter procurado o gabinete da prefeita para solicitar providências junto ao órgão responsável, questionando inclusive a possibilidade de um município assumir trecho da rodovia, o que considerou inadequado diante das responsabilidades já existentes. Informou ainda que o campeonato de futebol suíço deverá iniciar no começo de março, conforme conversa com o diretor de esportes. Na sequência, manifestou indignação quanto a vídeos divulgados nas redes sociais acerca de sua saída da sessão anterior.
esclareceu que se retirou após tomar conhecimento por meio de consulta ao site da Comarca de Santa Maria da Imperatriz de documento indicando possível restrição à atuação da mesa diretora. Afirmou que agiu orientado por advogado e que, caso a sessão viesse a ser anulada, poderia haver implicações, inclusive quanto a atos já praticados como reajuste salarial. Questionou ainda a suspensão temporária da comissão processante, sendo esclarecido pelo vereador Sandro Steffen Júnior que a juíza determinou a suspensão para análise de alegação sobre eventual irregularidade em ato de comissão, devendo reunir toda a documentação antes de decidir pelo prosseguimento ou arquivamento. O vereador também relatou divergências passadas quanto à formação da chapa para a mesa diretora, afirmando que teria tomado conhecimento de articulações sem sua ciência e que, diante dos acontecimentos, pretendeu concentrar-se exclusivamente em seu mandato parlamentar. Contou em detalhes como foi o desfecho da chapa atual que venceu a mesa diretora, informando que teve interferência direta do comércio local. A presidente Marcele Matos justificou a ausência novamente do vereador Salésio Eftin com o recebimento de mais um atestado médico, registrou que durante as sessões extraordinárias realizadas não houve apresentação de atestado por parte do referido vereador, ressaltando que os atestados vêm sendo encaminhados apenas em dias de sessão ordinárias, ocasiões em que há incidência de desconto salarial. Destacou que desconhece se tal circunstância possui alguma relação ou influência, deixando apenas o registro para conhecimento dos demais vereadores. Esclareceu que as atas são encaminhadas previamente ao grupo dos vereadores para eventuais correções antes da sessão, solicitando que eventuais apontamentos sejam feitos antecipadamente. Informou ainda que, em razão do ponto facultativo na semana seguinte, a próxima sessão ordinária será realizada em 23 de fevereiro de 2026. Não havendo mais nada a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a presente reunião ordinária, em nome de Deus, determinando a lavratura da presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada conforme o regimento interno. Coloco em discussão, então, a ata da sessão ordinária realizada em 9 de fevereiro. Coloco em votação a ata da reunião ordinária realizada em 9 de fevereiro de 2026. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos. Então, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Iniciamos agora, então, a outra sessão. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Anitápolis, realizada em 23 de fevereiro de 2026, na sede do Poder Legislativo. Invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão. Leitura, discussão e votação da ata da reunião extraordinária realizada em 16 de fevereiro de 2026. Ata da terceira reunião extraordinária da sessão legislativa de 2026 na Câmara Municipal de Vereadores de Anitápolis, realizada em 16 de fevereiro de 2026. Aos 16 dias do mês de fevereiro do ano 2026, às 18 horas, na sede do Poder Legislativo Municipal, reuniram-se os vereadores da Câmara Municipal, sob a presidência da vereadora Marcele, e secretariados na forma regimental. Procedida a verificação de presença, constatou-se o comparecimento dos vereadores Antônio Jerônimo, Maria Aparecida Steffen, Maria Aparecida Coelho, Paulo Steffen, Sandro Steffen e Alessandra de Oliveira. Havendo o número legal, a senhora presidente cumprimentou os presentes e declarou aberta a presente reunião extraordinária. Na sequência, a presidente agradeceu a presença de todos e passou a ordem do dia, solicitando à primeira secretária que procedesse à leitura dos ofícios números 021 de 2026 e 022 de 2026, de autoria do Executivo Municipal, por meio dos quais se solicitava a apreciação e deliberação acerca da nominata dos membros do Conselho Administrativo e Fiscal. Conforme a leitura, o Conselho Administrativo ficaria composto da seguinte forma: Adriana de Oliveira Nichetter, Conselho Administrativo, Adriana de Oliveira Nichetter, titular, Maria Terezinha Kischer de Souza, suplente, Giovana de Souza Albino Coelho, suplente, e Vilzair Coelho, titular. Já o Conselho Fiscal seria composto por Beatriz Brandt Forte Campos, suplente, Kleber Coelho, suplente, Ciane de Almeida Coelho Boing, titular, Juliette Schmitz, titular, Maí Fernanda de Souza Biasolo, suplente, Rosânia Teodoro Coelho, titular. Colocada a matéria em discussão, o vereador Antônio Jerônimo solicitou a palavra. Em seu pronunciamento, manifestou-se inicialmente quanto ao fato de ter sido decretado ponto facultativo pelo Executivo Municipal naquela data, ressaltando que, enquanto os servidores do Executivo não estariam exercendo o expediente, os vereadores foram convocados para deliberar sobre a matéria.
Destacou que, conforme informado em reunião anterior, já havia sido discutido sobre os prazos para envio de proposições. O vereador apontou que a convocação extraordinária em período de feriado decretado pelo próprio Executivo causou transtornos pessoais aos parlamentares. Argumentou que os projetos encaminhados em caráter de urgência, fora dos prazos previamente ajustados, demonstrariam, em seu entendimento, falta de respeito com o Poder Legislativo. Afirmou reconhecer que a apreciação das matérias constitui atribuição da Câmara, porém pediu respeito institucional, registrando seu protesto em relação à forma de como se deu a convocação. Declarou ainda que votaria contrário à nominata, não por discordar dos nomes apresentados, mas como forma de protesto ao Executivo Municipal, defendendo que os prazos estabelecidos sejam cumpridos e que haja maior consideração para com as deliberações internas da Casa. Finalizou solicitando à presidência que seja observado rigorosamente o que for previamente acordado quanto aos prazos de protocolo. Agradeceu a palavra concedida. Em seguida, a presidente Marcele fez uso da palavra para prestar esclarecimentos, informou que na sessão ordinária, realizada na segunda-feira anterior, o diretor do IPREAPOS esteve na Câmara para protocolar o referido ofício, ocasião em que lhe foram repassados os prazos necessários para a tramitação regular da matéria, a fim de possibilitar análise pelo setor jurídico. Destacou que tais prazos são indispensáveis para que os vereadores possam examinar as proposições com responsabilidade, considerando os impactos das decisões na vida da população. Relatou que foi solicitado o respeito aos prazos estabelecidos e que no dia seguinte foi recebido ofício da prefeita municipal solicitando a realização de sessão extraordinária. Esclareceu que nos termos do regimento interno, o Executivo possui prerrogativa para solicitar convocação extraordinária, embora não tenha sido formalizada a convocação direta aos vereadores. Ressaltou, contudo, que a decisão de realizar a reunião considerou também a preocupação de eventual não deliberação pudesse resultar em alegações de que a Câmara teria impedido a deliberação de recursos, situação que poderia recair injustamente sobre os parlamentares. Por fim, a presidente agradeceu a presença e o comprometimento de todos os vereadores, reiterando que já foram mantidas conversas no sentido de reforçar o respeito aos prazos regimentais, a fim de assegurar a análise adequada das matérias encaminhadas ao Legislativo. Encerrada a discussão, a presidente colocou em votação a nominata dos membros do Conselho Administrativo e Fiscal, esclarecendo que não se tratava de projeto de lei, razão pela qual não havia parecer jurídico formal. Solicitou que os vereadores contrários se manifestassem, registrando seu voto contrário do vereador Antônio Jerônimo. Apurado o resultado, verificando-se 5 votos favoráveis e 1 voto contrário, ficando assim aprovada a nominata apresentada pelo Executivo Municipal. Não havendo mais nada a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a presente reunião extraordinária em nome de Deus, determinando a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada será assinada da forma do regimento interno. Coloco em discussão a ata da reunião extraordinária, se algum vereador quiser fazer alguma observação. Então, coloco em votação a ata da reunião extraordinária realizada em 16 de fevereiro de 2026. Quem for contrário, que se manifeste. Então, aprovado por todos. Em seguida, a pauta da reunião. Antes, gostaria de justificar a ausência do vereador Salésio, que novamente nos enviou um atestado. Convite CDL. Sala do Empreendedor. Atenção, dia 24 de 2 de 2026, às 19 horas, no Salão Evangélico de Anitápolis, endereço Rua Vereador Neri Ferreira de Souza, no centro de Anitápolis, em frente à Câmara Municipal. O evento é gratuito. A Sala do Empreendedor participe da palestra sobre reforma tributária. Descubra os impactos da reforma tributária na pequena empresa. Evento gratuito. Ofício número 023 de 2026, Executivo Municipal. Uma senhora Marcele Massi, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Senhora presidente, cumprimentando cordialmente, servimos-nos do presente para encaminhar para apreciação e deliberação dessa Casa Legislativa o projeto de lei complementar que altera os anexos 4º e 5º da Lei número 505, de 28 de dezembro de 2000, acompanhado de sua respectiva mensagem justificativa. E solicitar a Vossa Excelência a convocação de sessão extraordinária. A matéria possui caráter de urgência, tendo em vista a necessidade de imediata regularização normativa da estrutura administrativa municipal, conforme exposto na justificativa do projeto, a fim de assegurar conformidade legal, segurança jurídica e transparência dos atos administrativos. Diante do exposto, contamos com a compreensão de Vossa Excelência quanto à urgência da matéria e a necessidade de sua célere deliberação.
Sem mais, renovamos voto de estima e apreciação. Solange Bach, prefeita. Ordem do dia, projeto de lei número 044 de 2025, que autoriza a alienação de bens imóveis. Solange Bach, prefeita municipal de Anitápolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faço saber a todos os habitantes desse município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica chefe do Poder Executivo Municipal de Anitápolis autorizado a alienar os bens móveis abaixo discriminados. 1. Iveco City Class 70 C17 4x2, ano modelo 2013-2014, diesel, cor amarela, placa QHE 4515, Renavan. Venda no estado em que se encontra com chave. 1. Renault Master STDL 2 4x2, ano modelo 2016-2017, diesel, cor branca, placa QRH 1E97. 1 ônibus VW Masca Gran Midi 4x2, ano modelo 2007-2008, diesel, cor branca, placa MFW 4599. 1 Fiat Uno Mille 4x2, ano modelo 2014, gasolina, cor branca, placa MJX 1595. 1 caminhão Mercedes-Benz 2729, modelo 2008-2009, diesel, cor branca, placa OKE 5164. Uma pá carregadeira sobre rodas, modelo 426ZX, ano 2014, diesel. É só isso. E artigo 2º. Por ato do Poder Executivo Municipal, será constituída comissão de avaliação para fixar preço mínimo. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Anitápolis, 26 de novembro de 2025. Solange Bach, prefeita municipal. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, tenho a honra de submeter essa é uma justificativa, de submeter a consideração dessa egrégia Corte de Leis para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos que disciplinam o processo legislativo. Projeto de lei que dispõe sobre a autorização ao poder público para realizar leilão público de bens de propriedade do município, que são inservíveis e estão em desuso pela administração pública municipal. Cabe elucidar que bens inservíveis para a administração são aqueles que a administração pública não mais necessita, ou seja, não tem mais utilidade para o município, mas que têm ou poderão ter utilidade para particulares, razão para que serão alienados, o que significa que bens inservíveis não são bens imprestáveis, mas sim desnecessários para um ente determinado. Por essas razões, conto com a colaboração dos nobres pares para aprovação do presente projeto. Anitápolis, 26 de novembro de 2025. Solange Bach, prefeita municipal. Repasso, então, o projeto de lei número 044 de 2025, que autoriza a alienação de bens imóveis à Comissão de Justiça, presidida pelo vereador Paulo Steffen. Seguida, projeto de lei complementar número 005 de 2026, altera os artigos 4 e 5 da Lei número 505 de 28 de dezembro de 2000. Solange Bach, prefeita municipal de Anitápolis, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sancionei a seguinte lei. Artigo 1º. Anexo 4 e 5 da Lei Municipal número 505 de 2028, de 28 de dezembro de 2000, passam a vigorar com as seguintes alterações. Nominata dos cargos de provimento em comissão, grupo direção e assessoramento superior. Número de cargos: 1 cargo de assessor de gabinete, 1 cargo de assessor jurídico, 1 cargo de assessor de imprensa e comunicações e chefe de gabinete. Secretaria Municipal de Administração, Contabilidade e Finanças. Um cargo de secretário de Administração, Contabilidade e Finanças, 1 de diretor de Recursos Humanos, 1 de diretor de Serviços Administrativos, 1 de diretor de Controle Interno, diretor de Compras e Licitação, diretor de Planejamento e Orçamento, chefe de Controle de Patrimônio. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, o secretário adjunto.
diretor de Agricultura, diretor de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, secretário de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, um diretor de transporte, um diretor de obras, um diretor de serviços urbanos, chefe de garagem, chefe de turma, Secretaria Municipal de Educação e Esportes, um secretário de Educação e Esporte, secretário adjunto, um diretor de Educação, diretor de Esporte, chefe de merenda escolar, Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento e Assistência Social, o secretário municipal de Saúde, Saneamento e Assistência Social, secretário adjunto, diretor de Saúde, diretor de Saneamento, diretor de Assistência Social, chefe de farmácia, Secretaria de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico, secretário municipal de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico, diretor de Turismo, diretor de Cultura, diretor de Desenvolvimento Econômico. Tabela de subsídios vencimentos dos cargos comissionados. Assessor de gabinete, R$ 1.621. Secretário, R$ 6.234. Secretário adjunto, R$ 4.699,04. Assessor jurídico, R$ 6.689,77. Diretor, R$ 2.485,30. Assessor de Imprensa e Comunicações, R$ 1.869,15. Chefe de gabinete, R$ 4.699,04. Chefe de controle de patrimônio, R$ 2.530,59. Chefe de garagem, R$ 1.869,15. Chefe de turma, R$ 1.621. Chefe de merenda escolar, R$ 1.621. Chefe de farmácia, R$ 3.163,27. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar número 2107 de 2025. Anitápolis, 11 de fevereiro de 2026, Solange Bach, Prefeita Municipal. Justificativa. A presente alteração ao projeto de lei tem por finalidade adequar a legislação municipal à realidade administrativa atualmente existente. O município já conta, na prática, com 6 secretarias em funcionamento, enquanto a lei vigente prevê apenas 5. A modificação proposta restringe-se exclusivamente à atualização do número de secretários e diretores previsto nos anexos da Lei nº 505 de 2000, passando de 5 para 6 secretários e de 15 para 18 diretores, não implicando criação de novas secretarias, cargos, estruturas administrativas ou aumento de despesas, tampouco promovendo qualquer outra alteração no texto legal. Ressalta-se ainda a necessidade de apreciação e aprovação com urgência, considerando que há procedimento preparatório em trâmite junto ao Ministério Público, o qual demanda a imediata regularização da situação normativa, a fim de assegurar conformidade legal, segurança jurídica e transparência administrativa. Dessa forma, a iniciativa visa sanar divergência formal existente entre a lei e a organização administrativa vigente, prevenindo questionamentos jurídicos e fortalecendo a regularidade dos atos administrativos praticados. Por tais razões, estende-se que a presente alteração é necessária, oportuna e de caráter estritamente formal, motivo pelo qual se submete à apreciação dessa Casa Legislativa. Por essas razões, conto com a colaboração dos nobres pares para a aprovação do presente projeto. Anitápolis, 11 de fevereiro de 2026, Solange Bach, Prefeita Municipal. Passo, então, o projeto de lei complementar número 005 de 2026, que altera os anexos 4 e 5 da lei número 505 de 28 de dezembro de 2000, a Comissão de Justiça, também presidida pelo vereador Paulo Steffens. O jurídico pediu primeiro passar pela sua, depois a de finanças. Uhum. Em seguida, pronunciamentos e explicações pessoais. Vereadora Cida. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais colegas vereadores, aqui aos presentes e a todos que nos acompanham nas redes sociais. Hoje, só fazer agradecimentos mesmo, dar os parabéns ao presidente eleito no sábado da Ceral, o Saulo, né? Também parabenizar a Assembleia que foi feito na sexta-feira, que a gente faça esse bom trabalho que foi apresentado na sexta-feira, como muito que estavam lá,
mostrando realmente o que se acontece com transparência, e a gente vai estar cobrando junto ao presidente também o que foi exposto lá na sexta-feira. Então, desejamos ao Saulo e aos demais que componham a chapa dele, que agora eu não lembro como é que a gente fala, do conselho, eu acho que né? Desejo parabéns a todos da equipe e sucesso, e que realmente se mostre um bom serviço a todo o nosso município de Anitápolis e Santa Rosa também. Parabéns e sucesso. Também agradecer ao pessoal do Rio da Várzea. Ontem a gente teve um almoço, o Paulinho também estava lá, os demais tinham compromissos já, né? Mas parabenizar toda a equipe da Igreja Luterana, a Marcele também estava lá. Então, agradecer, estava tudo muito saboroso, comida boa, conversas boas. Então, parabéns, e a gente já está na expectativa que em julho, eu acho por ali, eles também fazem a Noite da Sopa. Então, parabéns a todos que desde manhã cedo estavam lá trabalhando. Realmente pôde-se provar essa dedicação e esse amor no almoço do meio-dia. Uma boa semana e uma semana abençoada a todos. Vereador Paulinho. Uma boa noite à nossa presidente, os demais vereadores presentes aqui, e o pessoal que está na plateia, e o pessoal que está assistindo na rede social, que é muito importante, porque tem gente praticamente no nosso país todo assistindo a gente aqui. Porque eu esse dia encontrei gente de São Paulo, ali no mercado, e eles falaram: Paulinho, eu assisto vocês toda segunda-feira, em casa, vocês na sessão da Câmara de Vereador. Pessoal de Joinville, pessoal de Curitiba, até pessoal de Minas Gerais, que são filhos dessa terra aqui, eles assistem a gente toda segunda-feira. Na certeza, quando eles assistem nós, eles devem sentir saudade da terrinha natal deles aqui. Então, primeiramente, eu quero iniciar o meu pronunciamento também. Já tinha marcado aqui, a Cida já falou. Agradecendo os nossos irmãos luteranos pelo belíssimo pamonhada, bolinho, galinha caipira que fizeram no Rio da Várzea ontem, depois fizeram bingo. Meus parabéns a eles por a organização deles. E também na outra sessão passada, eu comentei sobre a C-108. Então, na semana passada, na quinta-feira, já começaram a dar uma patrolada e continuar na sexta, mas a gente vê a dificuldade que se encontra a nossa SC-108. No sábado deu uma chuva, domingo já está praticamente igual onde é que eles pegaram e patrolaram. Então tem que fazer uma correção bem feita para a estrada ficar boa, porque hoje não é que nem antigamente. Antigamente tu patrolava a estrada, ela aguentava 3 semanas no mês. Hoje aumentou muito o tráfego de veículos. Antigamente passava um carro cada hora, hoje passa não sei quantos por hora, então não tem como aguentar a nossa estrada. Então tem que fazer uma correção muito bem feita para ela se manter, e provavelmente tem que ficar meio diário em cima cuidando da nossa rodovia, porque ela tem bastante movimento. E também queria parabenizar e agradecer a Secretaria de Obra e os nossos pessoal que trabalha ali na garagem. Eu fiz um pedido também no Rio Domingo, fazer as entradas do pessoal que tem as entradinhas vicinais, e foi feito também. Então eu quero parabenizar eles por o serviço que foi feito no Rio Domingo. Foi feito praticamente as entradas de todos eles, então eu quero parabenizar eles por o serviço que foi feito. E também quero parabenizar também por uma galeria que foi feita lá no Rio do Meio, que tinha uma pontezinha que sempre quando dava bastante chuva lá na comunidade, no braço esquerdo, foi tirada aquela ponte e foi feita uma galeria lá, e provavelmente também vai ficar bom, não vai incomodar mais. E uma outra colocação que eu também quero fazer, eu presidenciei semana passada, eu indo atrás, isso não é uma crítica, esse é um pedido que eu quero fazer. Eu estava indo atrás do caminhãozinho do lixo, eu parei atrás, num lugar meio estreito que eu não consegui passar,
eu vi o pessoal juntando lixo. Eu não me lembro se o Benedito estava junto. No dia ali no Rio das Pedras, ali acima ali. No dia que foram para o Rio do Meio, estava junto, Benedito? Então ele é prova disso. Eu parei e fiquei notando. Gente, eu acho que devia ganhar uma caprichadinha melhor na hora de botar o lixo na beirada da estrada. Eu tive presidenciando, o pessoal bota barro dentro do saquinho, gente. Para o pessoal trazer para a praça. Para que botar terra, areia e barro dentro das sacolinhas, gente? Lá eu vi os pessoal rasgando o saquinho e despejando o barro fora. Já pensou se o pessoal, eles pegam, que está juntando lixo ali, e jogam dentro do caminhãozinho deles, aquilo mistura tudo, é terra, é areia, em cima das outras coisas. Isso não é uma crítica, isso é um pedido que eu estou fazendo na hora de botar o lixo, separar o lixo, que capricha um pouquinho melhor. O que é terra já deixa lá de lado, lá, bota lá no ladinho do quintal, algum lugar lá, mas não bota junto com o lixo, que é só ter serviço para os nossos funcionários perder tempo e dar mais sujeira ainda dentro do próprio caminhão que estão fazendo a coleta. Isso não é uma crítica, esse é um pedido que eu estou fazendo. E também, que nem a Cida falou, na sexta-feira à noite, a gente teve a Assembleia da Ceral. Para quem participou no ano passado, eu participei no ano passado, aqui no Salão Luterano, a dívida era altíssima. Então, na sexta-feira foi mostrado em qual é hoje o valor que está a nossa dívida. Ela reduziu bastante por motivo do quê? Motivo que foi modificado alguém que trabalha lá dentro da cooperativa. Foi mudado o contador e hoje botaram um menino de responsabilidade. Ele está 1 ano e pouquinho lá dentro. Ele começou em setembro de 2024. Ele começou a trabalhar lá e ele fez uma diferença muito grande, com muita responsabilidade. Eu quero dar os parabéns para o Francisco, para o Chico Gonçalves, por o trabalho que ele está fazendo dentro da cooperativa. Hoje, no ponto que a gente viu no ano passado, como ela estava, fazia pouquinhos meses que tinha pegado, e no ponto que ela está hoje. Eu falei com um dos auditores, depois da Assembleia lá, ele disse, vocês vão ver no ano que vem a Assembleia, no ponto que vai estar a cooperativa de vocês. Se não tiver quitado a dívida, mas vai estar perto. Então, independente de quem ia ganhar, se ganhasse 1 ou ganhasse 2, da mesma forma ela ia estar bem diferente no ano que vem. E também, no sábado, a gente teve a eleição, e todo mundo sabe que uma eleição é que nem um time de futebol. Às vezes tem 2 goleiros bons, mas o time é ruim. Foi o que aconteceu. O time do Saulo era melhor, foi o vencedor. Né? Então, toda a vida assim, né? A gente toda a vida sabe, os 2 goleiros foram bons, 2 goleiros bons. Mas quando o time não ajuda, quem ganha? Ganha quando o time é melhor. E foi onde é que deu o resultado que o Saulo ganhou. E também, que nem a Cida falou, a gente vai ficar cobrando, que faça um bom trabalho. Já cobrei dele, até gostaria assim que uma assembleia todo ano é muito longo. Eu acho que deveria mandar um informativo para os associados, de 4 em 4 meses, no parcial. Qual é a dívida que a cooperativa tem, qual é o dinheiro que está sobrando, para nós ter a par como que está a cooperativa, porque a cooperativa é dos associados, é nosso. Então, nós temos um direito de saber como é que ela está. Para ter uma transparência, a gente sabe, se tivesse feito isso lá atrás, quando alguém trabalhou dentro da cooperativa que não tinha responsabilidade, talvez, ou não tinha conhecimento, não sei o que aconteceu, tivesse feito isso, nós, como associados, a gente ia em cima. Talvez a própria diretoria dê uma facilitada também, mas depois, daqui a pouco, às vezes, tem algum associado que se interessa, não, mas o que está acontecendo? Vamos ver o que está, vamos aparar isso. Então, eu cobrei isso dele, e tomara que seja feito isso aí, porque eu vou ficar cobrando. A mesma coisa como eu fui eleito hoje como vereador no nosso município, eu vou praticamente toda semana, 2, 3 vezes, converso com todos os secretários, com o prefeito, com o vice-prefeito, né, para vocês terem uma ideia, que eu falei na outra semana passada aqui, que eu fui no gabinete da prefeita e conversei com ela sobre a C108. Está aí, ó, as máquinas estão hoje, né? Não sei se vai ficar bom, mas conversei com alguém dos empregados que estão hoje ali, disseram que vão melhorar e vão botar material nos pontos piores que estão. Então, eu fui eleito para trabalhar pelo município
e eu estou 24 horas por dia. O que precisar de mim, a gente está à disposição. Para essa noite é isso, boa noite a todos. Vereador Antônio Jerônimo. Boa noite, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, senhores que estão na plateia e quem nos está ouvindo e nos assistindo. Primeiro, eu não queria falar em eleição da Ceral, porque para mim a eleição da Ceral ela não deve ser politizada. Mas sou obrigado, porque o que acontece? Primeiro, o Chico está 1 ano e pouco, mas o presidente está 8 anos. Ele não viu que estava errado lá atrás? Ele deixou ficar 8 anos para depois o Chico é que resolver? Parabéns para o Chico. Talvez o Chico deveria ser o presidente. Porque se o presidente levou 8 anos para descobrir, alguma coisa está muito errada. Segundo, se faz um bom time, vocês sabem como. Com recurso, com dinheiro. Aí se faz um bom time. Até a torcida você compra. Então isso é que acontece. Então não vamos dizer que o Orly tinha um time ruim. Não vamos querer falar de quem trabalhou por Orly, porque eu não estou menosprezando ninguém aqui que trabalhou para o Saulo. Não estou menosprezando. Era sim um jogo, uma eleição, onde toda eleição é assim. Tem um ganhador e tem um vencedor. E eu hoje ainda conversei com a presidente. E eu ainda falei, quando se tem o poder, tem que saber usar. E a prefeita e o Saulo souberam usar o poder que eles tinham na mão. Eu não vou nomear aqui todas as coisas que eu vi e que eu posso levar vocês lá e provar que foram feitas, tanto pela Ceral quanto pela prefeitura durante esses dias, porque envolve pessoas, até amigos meus. Então aí sim se faz um bom time, né? O Flamengo tem um bom time, né? Como é que outros times, como é que o nosso Figueirense e o nosso Avaí vai ter um bom time? Cadê o recurso? Né? Então nós temos que falar isso. Parabéns ao Chico. Não vou menosprezar o Saulo, tomara, porque quando é eleito nós temos que torcer. Tomara que ele continue. Ele ganhou com uma boa margem, foi merecedor então espero que continue, né, fazendo o seu papel, trabalhando pelo nosso município, pela nossa Ceral. E vamos tirar um pouco do foco político partidário. Agora, não pode se falar de time, porque vocês sabem muito bem como é que esse time trabalhou, né? Então, os dois times trabalharam em situações bem opostas, né? Então, é isso que eu tinha que falar sobre isso. Outra coisa que eu quero falar. Nós temos, que eu conversei hoje com a presidente e com o vice-presidente, nós temos um regimento interno dessa casa. E eu pedi encarecidamente que se use esse regimento interno. Que faça tudo certinho como está no regimento. O que o regimento diz? A princípio, o regimento diz que qualquer proposição pode ser inscrita até 30 minutos antes da sessão. Qualquer proposição pode ser inscrita, tanto indicação como projetos, e eles vão ser lidos na ordem do dia e vai se passar para a comissão na outra sessão. Cada comissão tem até 15 dias para ficar com o projeto. Não é obrigado a votar a toque de caixa. É irregular, o que eu também já ajudei a fazer, de votar aqui, perguntar para um e para outro e votar sem um parecer jurídico. Cada comissão tem até 15 dias. Projeto de urgência. Ele tem até 45 dias para ficar nessa casa. Com 45 dias, o que vai acontecer? Ele vai travar a pauta. Não vai acontecer nada que não. Pode a presidente segurar, as comissões podem segurar. Por que eu digo isso? Porque o executivo tem que aprender. Igual eu já disse, que isso aqui não é um puxadinho deles, não. Eles têm que cumprir com o papel deles. Eles têm um regimento interno lá.
Eles têm isso nas mãos deles. Por que que eles atrasam tudo? Por que que chega nessa casa e aí sim tem que aprovar tudo a toque de caixa? Não é assim. Existe um regimento. E se esse regimento, falei com a presidente, falei com o vice-presidente, e foi assumido que vai ser seguido esse regimento. E se não, eu vou usar. Qualquer coisa que passar, eu vou usar o meu poder de vereador. Né? Vou segurar o projeto das minhas maneiras que for necessário, para que seja respeitada essa casa. Porque essa casa, quando se diz, quando se fala em parceria, se fala em parceria de mão única. Essa casa é parceira da prefeitura, mas a prefeitura não é parceira dessa casa. As nossas indicações, nós temos que começar fazendo um papel mais macio, para servir para alguma coisa, porque no papel que nós escrevemos não serve para nada. Nós nunca recebemos aqui, dizer, ô idiota, você fez a indicação, eu não posso fazer. Ou você fez a indicação, mas eu vou fazer tal tempo. Nós não recebemos nada. Você faz um requerimento, como eu tenho lá, eu tenho que entrar no Ministério Público para mim receber o meu requerimento. Eles não entregam. Então é parceria. Tu consegue, parece que não está precisando mais de dinheiro, né? Quando vem aqui para vender coisas e tal, porque você consegue uma emenda de 600 mil e não é cadastrada a tempo. Né? Então, quer dizer, é parceria? Então é parceria de mão única. Então essa casa tem que se valorizar e fazer com que, alguma vez, eles se sintam obrigados a fazer as coisas dentro dos prazos legais. Não estou aqui pedindo para prejudicar ninguém, nem para perseguir ninguém. Eu quero as coisas dentro da lei. Dentro de um regimento interno que não foi eu que fiz e nessa bancada que está aqui. É um regimento interno que existe e todo mundo dentro da prefeitura, quem trabalha com isso, jurídico e tal, eles têm. Então eles que respeitem esta casa. Eles que mandem nos prazos corretos e procurem, se vocês querem parceria, procurem ser parceiros nossos também. E não ser parceiros de alguns que puxem no saco, porque eu não puxo no saco de ninguém não. Eu não ganhei eleição, não fui eleito para alisar ninguém. Eu fui eleito para apresentar aqui os projetos, fazer as minhas cobranças e fazer a minha fiscalização. É isso que eu vou fazer. E se não tiver bom, o que eu vou fazer? Eu sempre fui assim em todos os meus mandatos e vou continuar sendo. Não sirvo, já disse isso, para ficar puxando no saco. Eu acho que é obrigação. Eu não chego aqui dizendo, por exemplo, eu liguei para o deputado, fui atrás também, para patrolar nossa estrada, passei ali, vi que era o Ney que estava patrolando, um grande patroleiro, patrolando a nossa estrada, ótimo. Agradeço a nossa estrada do Rio Cachimbo, que também eu falei com o Luizinho muito tempo, eu não fico também me exibindo aqui, para fazer e quando fizesse todas as entradas, inclusive atrás da casa do seu Silvestre, o Luizinho fez um pedido meu, que ele fez 2 mataburros e tinha um probleminha lá, ele foi lá e fez. Então agradeço, o Luizinho sim tem me atendido a alguns pedidos, que ele também não pode fazer todos. E quero aqui deixar, agora não é com prefeitura, a minha indignação com o senhor Volney Schmeller, que fez um comentário na sessão passada, idiota. Se fosse para mim pegar uma casca de madeira dele, um graveto daquele idiota, eu não pegaria. Porque para mim aquilo ali não vale o que o gato enterra. O que acontece? Eu pedi para fazer o mataburro e não consegui. A prefeitura não fez o mataburro para o seu Genésio, porque a água corria e vinha para frente da casa dele. Eu, com o meu sobrinho, casado com a Gabi, arrumou o trator, o Guido Soares, que esse sim é um grande homem, me arrumou a madeira. O nosso aqui, vice-presidente, estava trabalhando lá, que é testemunha, fez o buraco do mataburro e não me cobrou nada. Então, ou seja, eu consegui o mataburro sem pagar nada. Quando fui descobrir esse idiota,
eles tinham ido lá tirar a madeira dele, sem eu saber. Porque ele não gosta de mim justamente por isso. Porque quando veio aquele R$1 milhão de bica corrida, a prefeita disse que era para colocar só nas estradas municipais, que não seria para colocar para ninguém. Um dia ela me perguntou, disse que esse Volney estava pedindo 3 cargas. Eu disse, não pode. Não, se botar 3 cargas, ele não sai mais de lá. Quanto de altura vai dar? Quantos metros ele tem de estrada? Não vai dar. Leva menos que uma e bota o que der, e daí tu vê se precisa mais. Dali para frente, esse cidadão vive falando de mim em tudo que é lugar, mas não tem coragem de chegar para mim. Porque eu ando na rua de peito aberto aí, a qualquer hora. Qualquer hora que quiser me encontrar, me encontra em qualquer lugar. Não precisa ficar falando. Porque eu não registrei um boletim de ocorrência, porque o seu Genésio e Dona Bernadette me pediram para que eu não fizesse, porque eles iam ser testemunha. Não queriam descer. Mas ainda há tempo. Ele continue criticando, porque é calúnia e defamação, dizer que tu pegou um negócio sem autorização. O que eu fiz? Chamei o mesmo guincho, liguei para o Santino Volpato, mandei arrancar a madeira daquele idiota, botar onde eles pegaram e fizemos um mataburro novo. Paguei do meu bolso tudo e a madeira está lá. Cupim velho que come. Assim que se faz com o idiota. Porque não é assim as coisas. Não tenha raiva dos outros de graça, não fique falando das pessoas. Vários eu já coloquei lá no Ministério Público por causa de calúnia e defamação. E o senhor é o próximo, o senhor que não se cala e não se cuide, porque isso aqui, como o vereador disse, passa no país e fora do país. A minha filha veio lá no Catar. Então, tu defamar alguém, aqui não é bem assim. Então, não fique defamando as pessoas. O seu Genésio procurou o cidadão e queria pagar a madeira, ele não aceitou. O filho do seu Genésio procurou, queria pagar a madeira, ele não aceitou. Só para poder me criticar. Mas fui lá, arranquei a madeira, mandei arrancar, botamos lá no monte, e ele que coma agora. E o mataburro está lá, perfeito. E assim é que eu vou fazer. Então, mais uma vez, quero dizer também que tem que analisar muito bem esse projeto que chegou aqui hoje de contratar, ou fizer de conta que está tudo irregular para contratar mais funcionários, que é só para regulamentar, isso aí nós temos que olhar bem. Porque se hoje quer regulamentar, então porque já fizeram errado lá atrás. Então já não poderiam ter feito lá atrás. Porque aqui foi lido, eu não sei quantos chefes, mas índio bem pouco. Boa noite a todos, muito obrigado. Não havendo mais nada a tratar, convido a todos para a reunião ordinária, a ser realizada em 2 de março de 2026, na sede do Poder Legislativo, e declaro encerrada a presente reunião.